Imagina a cena, um salão enorme, cheio de flores brancas, 300 pessoas bem vestidas e uma noiva sozinha no altar. Ela está ali, de pé, com o vestido mais bonito que já usou na vida. O coração batendo tão forte que parece que vai sair pela boca, as mãos tremendo. E o noivo olha para ela, mas não consegue falar nada. Ele apenas recua, um passo, depois outro. E então, sem dizer uma palavra, vira as costas e vai embora. Deixa ela ali, sozinha, na frente de todo mundo. Você consegue imaginar a dor, a vergonha, o silêncio pesado que toma conta daquele lugar? Pois foi isso que aconteceu com Isadora. E enquanto todo mundo achava que ela tinha sido destruída naquele dia, ninguém sabia que ela guardava um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Antes de continuar, me diz nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você já está sentindo essa emoção junto comigo, deixa teu like, isso ajuda demais o canal a crescer. E não esquece, o link da nossa comunidade no WhatsApp está fixado aqui nos comentários. Vem fazer parte, porque o que você vai ouvir agora não é só uma história de humilhação, é a história de uma mulher que transformou o pior dia da vida dela, no começo de tudo. Para entender como Isadora chegou naquele altar, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isadora Fontes Ribeiro nasceu e cresceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Numa casa simples, daquelas que você olha de fora e já sabe que ali mora gente trabalhadora, gente honesta, gente que acorda cedo e dorme tarde. A mãe dela, Dona Marisa, era costureira. Trabalhava em casa mesmo, com a máquina de costura velha instalada na sala. O barulho daquela máquina era a trilha sonora da infância de Isadora, aquele tec-tec-tec constante que entrava pela madrugada porque as encomendas não paravam. Isadora passava horas sentada no chão, brincando com os retalhos de tecido que sobravam. Pegava aqueles pedacinhos coloridos e criava coisas. Desenhava vestidos em cadernos velhos, com lápis de cor que já estavam quase sem ponta. Mãe, um dia eu vou fazer vestidos de verdade. Vestidos lindos, que todo mundo vai querer usar. Dona Marisa sorria, cansada, mas cheia de orgulho. Vai sim, minha filha. Você é esperta, tem talento. O pai de Isadora, seu João Fontes, era um homem quieto. Trabalhava com pequenos negócios, sempre correndo atrás de alguma coisa que pudesse melhorar a vida da família. Ele não falava muito, mas quando olhava para as filhas, o olhar dele dizia tudo. Vocês vão ter um futuro melhor que o meu. E tinha a Clara, a irmã caçula, 3 anos mais nova que Isadora. Clara era tudo que Isadora não era, bagunceira, falante, cheia de opinião. Enquanto Isadora sonhava quietinha no canto dela, Clara soltava o verbo. Isa, para de ficar desenhando vestido e vem brincar. Deixa ela, Clara. Sua irmã está construindo o futuro dela. Dona Marisa interferia, sempre com paciência. As duas eram diferentes, mas grudadas. Clara protegia Isadora na escola. Isadora ajudava Clara com os deveres. Uma completava a outra. A vida era apertada, mas era boa. Até o dia em que seu João faleceu. Infarto fulminante. 50 anos. Foi tão rápido que ninguém teve tempo de se despedir. Isadora tinha 17 anos. Naquele dia, alguma coisa dentro dela mudou. Ela entendeu que a vida não espera, que se ela quisesse sair dali, teria que lutar por isso, sozinha. E foi o que ela fez. Estudou que nem louca, passou noites em claro, fez cursinho com bolsa e conseguiu uma bolsa integral para estudar administração em São Paulo, numa universidade boa, daquelas que abrem portas. Quando o resultado saiu, Dona Marisa chorou tanto que Isadora achou que ela ia desidratar. Minha filha vai para São Paulo. Minha filha vai ser alguém na vida. Mãe, eu já sou alguém, Isadora respondeu sorrindo, mas com os olhos cheios de lágrimas. Clara, que tinha 14 anos na época, abraçou a irmã com força. Você vai, mas promete que não esquece da gente. Jamais, Clara, jamais. E assim Isadora partiu, com uma mala velha,
pouca roupa e muita esperança. São Paulo foi um choque. A universidade ficava nos Jardins, um bairro que Isadora só conhecia pela televisão. Prédios enormes, carros importados, gente vestida como se estivesse saindo de revista. E ela era a bolsista, a menina de Duque de Caxias que dividia um apartamento minúsculo com outras 3 estudantes, que comia miojo no fim do mês, que ia para a aula com a mesma calça jeans 3 vezes na semana. Mas Isadora não ligava. Ela estava ali para estudar, para aprender, para se tornar alguém que a mãe pudesse ter orgulho. E foi num evento da faculdade, uma palestra sobre empreendedorismo, que ela conheceu Rodrigo Valença. Ele era tudo o que ela não era: rico, confiante, bem vestido. Filho de empresários, herdeiro de uma das maiores incorporadoras de São Paulo, a Valença Incorporadora. Rodrigo sentou do lado dela por acaso. Ou talvez não. Talvez ele tenha reparado nela, naquela menina de olhos atentos, que fazia anotações o tempo todo, que parecia beber cada palavra do palestrante. No intervalo, ele puxou conversa. Você está muito concentrada. Gostou da palestra? Gostei. Ele falou coisas que fazem sentido, que não é só ter dinheiro, é saber onde investir. Rodrigo sorriu. Meu pai sempre diz isso. Aliás, sou Rodrigo Valença. Isadora apertou a mão dele, meio sem graça. Isadora Fontes. Prazer, Isadora Fontes. Você é de onde? Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ah, carioca. E veio estudar aqui em Sampa? Vim, com bolsa. Ele pareceu impressionado. E dali para frente, os dois começaram a conversar mais. Rodrigo aparecia nas aulas, sentava perto dela, chamava para tomar café. Isadora, no começo, achou estranho. Um cara como ele, interessado nela. Mas Rodrigo parecia genuíno. Parecia gostar dela de verdade. E com o tempo, Isadora se permitiu acreditar nisso. Foram 3 anos de namoro. Rodrigo levava ela em restaurantes que ela nunca teria coragem de entrar sozinha. Apresentava ela para os amigos. Dizia que ela era diferente, inteligente, especial, mas tinha um problema, um grande problema. A mãe dele, Dona Mercedes Valença. Desde o primeiro jantar na mansão da família, lá na Faria Lima, Mercedes deixou claro que Isadora não era bem-vinda. Não com palavras diretas. Não, Mercedes era elegante demais para isso. Era com olhares, com silêncios, com perguntas pontiagudas. Isadora, querida, sua família é de onde mesmo? Duque de Caxias, Dona Mercedes. Ah, sim. E seus pais trabalham com o quê? Minha mãe é costureira. Meu pai faleceu. Que pena. Deve ser difícil, né? Crescer sem recursos. Rodrigo fingia que não percebia. Ou talvez ele realmente não percebesse. Mas Isadora sentia. Sentia cada palavra afiada, cada sorriso falso. E tinha o irmão de Rodrigo, Henrique. Henrique Valença era mais velho, 34 anos, sério, reservado. Ele não falava muito, mas quando olhava para Isadora, era diferente. Não era pena, não era desprezo, era respeito. Uma vez, depois de um jantar especialmente tenso, Henrique puxou Isadora no corredor. Não liga para o que minha mãe fala. Ela é assim com todo mundo. Obrigada, Henrique, mas eu sei que não sou o que ela esperava para o Rodrigo. Talvez não, mas talvez você seja exatamente o que ele precisa. Isadora não entendeu muito bem o que aquilo significava, mas guardou as palavras. Os 3 anos passaram, e Rodrigo pediu ela em casamento, num restaurante chique, de joelhos, com anel e tudo. Isadora disse sim, claro que disse. Ela amava ele, ou achava que amava. O noivado foi tenso. Mercedes fazia questão de estar em todas as reuniões de preparação do casamento. Opinava sobre tudo. Mudava decisões de Isadora sem nem perguntar. Querida, acho melhor a gente trocar esse buffet. Não tem o padrão que a família Valença está acostumada. Isadora, você tem certeza que quer convidar tanta gente de Duque de Caxias? Pode ficar desconfortável.
Isadora engolia seco, segurava as lágrimas e seguia em frente, porque ela acreditava que no dia do casamento tudo ia valer a pena, que Rodrigo ia escolher ela, que o amor ia vencer tudo. Mas 3 dias antes do casamento, algo aconteceu. Isadora estava arrumando as últimas coisas no apartamento que dividia com as amigas, preparando a mudança para a casa que Rodrigo tinha comprado para eles, quando encontrou uma caixa velha no armário. Era da mãe. Coisas do pai que Dona Marisa tinha guardado. Isadora abriu. E lá dentro, no meio de fotos antigas e documentos amarelados, tinha uma pasta com o nome Valença Incorporadora. O coração dela disparou. Ela abriu a pasta e o que viu mudou tudo. Contratos, assinaturas, carimbos de cartório. Seu João Fontes era sócio da empresa de Mercedes, sócio oculto, com 15% de participação legal. Isadora leu aquilo uma vez, 2, 3, as mãos tremendo, a cabeça girando. O pai dela tinha parte daquela empresa e ela nunca soube. Isadora ficou ali, parada, segurando aqueles papéis nas mãos como se fossem bombas prestes a explodir. Não fazia sentido, não podia fazer sentido. O pai dela, sócio da Valença Incorporadora. Ela leu os documentos de novo, devagar, palavra por palavra. Tinha datas, tinha assinaturas, tinha o nome dele, João Fontes Ribeiro, em letra cursiva, firme. E do outro lado, o nome de um tal de Ernesto Valença, o pai de Mercedes, o avô de Rodrigo. Aquilo era de mais de 30 anos atrás. Isadora sentou no chão, ainda segurando os papéis. A cabeça dela estava uma confusão. Lembranças começaram a vir, coisas que ela nunca tinha entendido direito quando era criança. O pai sempre falando baixo ao telefone, sempre nervoso quando chegava a carta de banco, sempre dizendo que um dia as coisas iam melhorar. E aquela frase que ele repetia, principalmente nos últimos anos de vida: "Eu investi num negócio, filha. Um dia isso vai render. Você e a Clara não vão precisar passar pelo que eu passei." Só que ele morreu. E nada veio, nada mudou. Só ficou a dívida, o aperto, a luta. Isadora respirou fundo. Pegou o celular e ligou para Clara. "Isa, tá tudo bem? Você nunca liga a essa hora." "Clara, eu preciso que você venha aqui. Agora." "O quê?" "Mas eu tô no Rio e você tá em São Paulo. O casamento é daqui 3 dias, você enlouqueceu?" "Clara, por favor, é sobre o pai." Silêncio do outro lado. "Eu vou." Pego o primeiro ônibus. 12 horas depois, Clara estava na porta do apartamento de Isadora. Ela entrou como um furacão, cabelo bagunçado, mochila nas costas. "O que aconteceu? Você tá com cara de quem viu um fantasma." Isadora entregou a pasta para ela. Clara abriu, leu, franziu a testa. Leu de novo. "Espera, isso tá dizendo que o pai era dono de parte da empresa do Rodrigo?" 15%. Tá aqui, contrato de sociedade, registrado em cartório." Clara sentou na cama, em choque. "Isa, isso é sério, muito sério. Você falou com alguém?" "Não, acabei de descobrir. Não sei o que fazer." Clara pegou o celular. "A gente precisa de um advogado. Agora." E foi o que elas fizeram. Procuraram um advogado especializado em direito empresarial, indicado por uma amiga da faculdade de Isadora, um homem sério, de meia idade, que atendia num escritório pequeno, mas bem organizado. Dr. Renato ouviu tudo. Pegou os documentos, analisou cada página com cuidado. E, depois de quase 1 hora, olhou para Isadora com expressão grave. "Esses documentos são legítimos. Eu verifiquei os carimbos, as assinaturas. Isso aqui foi registrado. Seu pai realmente era sócio da Valença Incorporadora." Isadora sentiu as pernas fraquejarem. "Mas por que ele nunca recebeu nada? Por que a gente sempre viveu com tanta dificuldade?" Dr. Renato suspirou.
Isso eu não sei responder. Mas posso te dizer o seguinte: se essa sociedade nunca foi oficialmente dissolvida e se não houve nenhum acordo de retirada assinado por ele, então a participação continua existindo e passa para os herdeiros legais. Clara arregalou os olhos. Ou seja, para Isa. Exatamente. Você, como filha, e sua mãe, como viúva, têm direito a essa participação societária. Mas tem um problema. Isadora gelou. Que problema? A família Valença pode alegar prescrição. Podem dizer que já faz muito tempo que houve abandono da sociedade. Podem tentar provar que seu pai saiu do negócio de forma informal. Isso pode virar uma batalha judicial longa. Cara, desgastante. Isadora olhou para Clara. Clara olhou de volta. E as duas pensaram a mesma coisa. Elas não tinham dinheiro para uma batalha judicial longa e cara. Dr. Renato continuou. Mas existe uma coisa que pode funcionar a seu favor: pressão pública. Se você tornar isso conhecido, se provar que tem documentos legítimos, a família Valença pode preferir negociar do que enfrentar um escândalo. Isadora ficou quieta por um longo tempo. Clara quebrou o silêncio. Isa, você precisa contar para o Rodrigo. Eu sei. Antes do casamento, você não pode esconder isso dele. Isadora olhou para os papéis na mesa do advogado. Sentiu um peso enorme no peito. E se ele achar que eu estou fazendo isso por interesse? E se ele achar que eu namorei ele 3 anos só por causa disso? Se ele achar isso, então ele não te conhece e não merece você. Clara respondeu, firme. Isadora voltou para o apartamento. Passou a noite inteira sem dormir, olhando para o teto, pensando, revirando tudo na cabeça. Será que devia contar? Será que devia esperar? Decidiu esperar, só até depois da lua de mel. Depois, ela conversaria com Rodrigo, com calma. E juntos, eles resolveriam isso. Ela não queria que o casamento começasse com essa confusão. Queria que fosse um dia feliz, um recomeço. Mas enquanto Isadora tentava se convencer de que estava fazendo a coisa certa, outra coisa estava acontecendo. Dona Mercedes tinha percebido que alguma coisa estava diferente. Isadora tinha ficado mais quieta nos últimos dias, mais distante. E Mercedes era uma mulher esperta, muito esperta. Ela chamou o Rodrigo para uma conversa, no escritório dela, na mansão. Filho, eu preciso falar com você. Rodrigo estava mexendo no celular, distraído. Fala, mãe, sobre o casamento. Ele levantou os olhos. O que tem o casamento? Mercedes se sentou na poltrona de couro, cruzou as pernas e olhou para o filho com aquele jeito que só ela sabia fazer. Firme, controlador. Você tem certeza do que está fazendo? Mãe, a gente já passou por isso 1000 vezes. Eu sei, mas agora é diferente, agora é real. Daqui a 3 dias você vai estar casado. Vai dividir patrimônio. Vai ter responsabilidades legais. E eu preciso ter certeza de que você sabe no que está se metendo. Rodrigo suspirou irritado. Isadora não é do jeito que você pensa. Ela não está comigo por dinheiro. Eu nunca disse que estava. Mas, filho, você conhece a família dela? Você sabe de onde ela vem? Você tem certeza de que não existem interesses escondidos? Que tipo de interesses? Mercedes deu de ombros. Eu não sei, por isso estou perguntando. Você checou o passado dela, da família dela? Mãe, isso é ridículo. Ridículo é casar sem saber com quem você está se casando. Rodrigo ficou em silêncio. E Mercedes percebeu. Ela tinha plantado a semente da dúvida. Ela sabia fazer isso muito bem. Nos 2 dias seguintes, Rodrigo ficou estranho, mais seco com Isadora, mais distante. Ela perguntava se estava tudo bem e ele sempre dizia que sim, mas não estava. E na véspera do casamento aconteceu o pior. Jantar formal na mansão dos Valença. Último compromisso antes da cerimônia.
A mesa estava posta com louça fina, talheres de prata, vinho caro. Isadora estava sentada entre Rodrigo e Clara. Do outro lado, Mercedes, Henrique e alguns primos da família. A conversa estava educada, mas tensa. Até que Mercedes soltou: Isadora, querida, eu estava pensando... Você conhece bem a história da nossa empresa? Isadora olhou para ela sem entender. Conheço um pouco. Rodrigo já me contou algumas coisas. Ah, que bom. Porque, sabe, a Valença Incorporadora é uma empresa de família. Foi construída com muito sacrifício. Pelo meu pai, pelo meu marido, por mim. E é muito importante para a gente preservar isso. Manter dentro da família. Clara estreitou os olhos. Ela sabia onde aquilo ia dar. Isadora tentou manter a calma. Eu entendo, dona Mercedes, e eu respeito muito isso. Fico feliz em ouvir, porque veja bem, às vezes as pessoas se aproximam da gente achando que vão ter acesso a certas coisas. E isso pode gerar decepções. O silêncio pesou na mesa. Clara não aguentou. Com todo respeito, dona Mercedes, mas a Isa não é esse tipo de pessoa. Mercedes sorriu, aquele sorriso gelado. Eu não disse que era, querida, só estou sendo realista. Henrique, que estava quieto até então, interveio. Mãe, acho melhor a gente mudar de assunto, mas o estrago já estava feito. Isadora sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Não ia dar esse gosto para Mercedes. Rodrigo, ao lado dela, não disse nada, absolutamente nada, e isso doeu mais do que qualquer palavra. Depois do jantar, Rodrigo levou Isadora até o carro. Desculpa pela minha mãe, ela é complicada. Isadora olhou para ele, e pela primeira vez viu fraqueza onde antes via amor. Rodrigo, você tem certeza de que quer se casar comigo? Ele hesitou. Só um segundo, mas hesitou. Claro que tenho. Por que você está perguntando isso? Porque você não me defendeu lá dentro? Isa, eu não quero brigar com minha mãe na véspera do casamento. Então, quando você vai brigar? Depois? Daqui a 10 anos? Rodrigo ficou sem resposta. Isadora entrou no carro. Clara estava esperando. As duas voltaram para o hotel em silêncio. Clara segurou a mão da irmã. Se você quiser cancelar, eu vou estar do seu lado. Isadora balançou a cabeça. Não, eu vou casar, porque eu amo ele e porque eu acredito que ele vai escolher eu. Mas no fundo, uma parte dela já sabia. Uma parte dela já sentia que algo ia dar muito errado. E na manhã seguinte, enquanto Isadora colocava o vestido de noiva, enquanto Dona Marisa chorava de emoção, enquanto Clara ajeitava o véu, Rodrigo estava trancado no quarto dele, na mansão, olhando para o espelho, pálido, suando frio, e ouvindo a voz da mãe do outro lado da porta. Filho, você ainda tem tempo de recuar. Ninguém vai te julgar por fazer a escolha certa. O dia do casamento amanheceu bonito. Céu azul, sol suave, aquele tipo de manhã que parece feita sob encomenda. Isadora acordou cedo no hotel. O vestido estava pendurado no cabide, ainda coberto com aquele plástico protetor. Branco, imaculado, perfeito. Ela olhou para ele e tentou sentir alegria. Tentou sentir aquela emoção que toda noiva deveria sentir. Mas o que ela sentia mesmo era um aperto no peito, um frio na barriga que não passava. Clara ainda dormia na cama ao lado, abraçada com o travesseiro. Isadora sorriu. A irmã tinha ficado acordada com ela até tarde conversando, tentando acalmar os nervos. Dona Marisa chegou cedo, trazendo café e pão na chapa que tinha comprado na padaria da esquina. Bom dia, minha noiva linda. Hoje é o seu grande dia. Marisa estava radiante, os olhos brilhando. Aquele era o sonho dela também, ver a filha casar, ver a filha feliz. Isadora abraçou a mãe com força. Obrigada por tudo, mãe, por ter me criado, por ter acreditado em mim. Marisa afastou a filha e segurou o rosto dela com as duas mãos.
Você merece tudo de bom, minha filha. Tudo. E hoje você vai ser a noiva mais linda que aquela igreja já viu. Clara acordou com o barulho, espreguiçou e bocejou alto. Bom dia, gente. Já posso comer ou tenho que esperar a noiva? As três riram. E por um momento, tudo pareceu estar bem. A manhã passou rápido. Maquiadora, cabeleireira, fotógrafa. Isadora foi sendo transformada. O cabelo preso num coque elegante, a maquiagem suave, o vestido finalmente sendo vestido, botão por botão. Quando ela se olhou no espelho, pela primeira vez naquele dia, sentiu algo diferente. Ela estava linda, realmente linda, mas não se reconhecia completamente. Era como se estivesse vestindo a fantasia de outra pessoa, de uma Isadora que pertencia àquele mundo, aquele luxo, aquela família. Clara percebeu. Isa, o que foi? Nada. É só estranho, sabe? Me ver assim. Você tá maravilhosa. Rodrigo vai cair duro quando te ver. Isadora forçou um sorriso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão dos Valença, Rodrigo estava longe de estar bem. Ele tinha passado a noite toda acordado, deitado na cama, olhando para o teto, ouvindo as palavras da mãe ecoarem na cabeça. Você ainda tem tempo de recuar. Ninguém vai te julgar por fazer a escolha certa. Você conhece mesmo essa menina? Rodrigo se levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto com água gelada. Olhou para o próprio reflexo no espelho. Ele amava Isadora, ou achava que amava. Mas e se a mãe estivesse certa? E se ele estava cometendo um erro? E se aquilo tudo era rápido demais? Bateram na porta. Rodrigo, posso entrar? Era Henrique. Entra. Henrique entrou, já vestido de terno, sério como sempre. Você tá bem? Rodrigo sentou na beirada da cama. Não sei, mano. Não sei se tô. Henrique suspirou e sentou ao lado dele. Olha, eu não vou fingir que sei o que você tá sentindo. Mas eu sei uma coisa. Isadora é uma mulher incrível. Ela é forte, inteligente e te ama de verdade. Eu sei disso. Então por que você tá com essa cara? Rodrigo ficou quieto. Henrique insistiu. É por causa da mãe, né? Silêncio. Rodrigo, escuta. A mãe sempre vai ter opinião sobre tudo. Ela sempre vai querer controlar. Mas essa é a sua vida, o seu casamento, não o dela. Mas e se ela tiver razão? E se eu tô sendo imaturo? E se? E se nada? Cara, você pediu essa mulher em casamento. Você passou 3 anos com ela. Se você não tiver certeza agora, você nunca vai ter. Rodrigo olhou para o irmão. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de chorar. Eu tô com medo, mano. Medo de quê? De errar. De decepcionar todo mundo. De não ser suficiente. Henrique colocou a mão no ombro do irmão. Então talvez você não esteja pronto para casar. Rodrigo engoliu seco. Henrique se levantou. Mas se você for fazer isso, se você for realmente subir naquele altar, faz direito. Não deixa aquela mulher esperando. Não faz isso com ela. E saiu do quarto. Rodrigo ficou ali, sozinho, com o terno preto pendurado, com o relógio marcando as horas e com um peso enorme no peito. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, no salão nobre do Hotel Palácio Tangará, um dos lugares mais luxuosos de São Paulo. Mercedes tinha feito questão. Casamento de Valença tem que ser num lugar à altura, ela dissera. Às 4 horas, Isadora já estava pronta. O vestido, o véu, o buquê de rosas brancas nas mãos. Dona Marisa não parava de chorar. Minha filha linda, seu pai estaria tão orgulhoso. Isadora segurou firme na mão da mãe. Ele tá vendo, mãe, tenho certeza. Clara ajeitou o véu pela 1000ª vez. Pronto, agora você tá perfeita. Vamos arrasar. A limusine que levaria Isadora até o hotel chegou. Branca, enfeitada com laços de cetim. Isadora entrou.
Marisa e Clara do lado dela. O trajeto foi silencioso. Isadora olhava pela janela, vendo a cidade passar. As ruas movimentadas, as pessoas comuns. A vida acontecendo lá fora, enquanto ela ia rumo ao que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. Mas por que então ela sentia aquele vazio? Chegaram ao hotel. A entrada estava linda, flores por todo lado, um tapete vermelho, fotógrafos, seguranças. Isadora desceu da limusine. As pessoas olhavam, tiravam fotos. Ela sorria. Automaticamente. Entraram pela lateral. Havia uma sala reservada para a noiva esperar até a hora de entrar. Dona Celina estava lá. A velha costureira, amiga de Marisa, mentora de Isadora desde criança. Ela tinha viajado de Duque de Caxias só para ver o casamento. Estava com um vestido simples, mas elegante e um sorriso enorme no rosto. Minha menina, olha só você. Uma princesa. Isadora abraçou Dona Celina com força. A senhora veio. Claro que eu vim. Eu não ia perder isso por nada. Dona Celina segurou o rosto de Isadora, olhou bem nos olhos dela. Mas me diz uma coisa, filha. Você tá feliz? Isadora hesitou. Tô, Dona Celina. Tô sim. A velha costureira franziu a testa. Ela conhecia Isadora desde pequena. E sabia quando a menina estava mentindo. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa no seu coração dizendo que isso não tá certo, você não precisa fazer. Eu sei, mas eu quero. Eu amo ele. Dona Celina assentiu, mas não parecia convencida. 5 horas, hora de começar. A música começou a tocar, aquela marcha nupcial clássica. As portas do salão se abriram. Isadora respirou fundo. Clara segurou a mão dela. Você consegue, mana. Eu tô aqui. E Isadora começou a caminhar. O corredor parecia infinito. 300 pessoas olhando, todas de pé. O salão estava impecável. Flores brancas, velas acesas, lustres enormes. Isadora via tudo meio embaçado. O coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir a música. E lá na frente, ao lado do altar, estava Rodrigo, de terno preto, gravata branca, pálido, muito pálido. Isadora continuou andando, passo por passo, o véu balançando, o buquê tremendo nas mãos. Ela chegou ao altar. Rodrigo a olhou, e ela viu algo nos olhos dele, medo. O padre começou. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Rodrigo e Isadora. Isadora tentava prestar atenção, mas tudo parecia distante, irreal, até que chegou a hora. Rodrigo Valença, você aceita Isadora Fontes Ribeiro como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Silêncio. Rodrigo olhou para Isadora. Depois olhou para a primeira fileira, onde Mercedes estava sentada, ereta, imponente. E então ele engoliu seco. Eu preciso de um momento. O salão inteiro prendeu a respiração. Isadora congelou. Rodrigo? Ela sussurrou. Ele deu um passo para trás. Eu sinto muito. Eu não posso fazer isso. E antes que alguém pudesse reagir, ele virou as costas e saiu. Simplesmente saiu. O salão explodiu em murmúrios, pessoas se levantando, cochichos, celulares sendo erguidos. Isadora ficou ali, parada, sozinha no altar, segurando o buquê, o véu cobrindo o rosto dela. E então ela começou a entender. Ele tinha ido embora. Na frente de todo mundo, ela tinha sido abandonada, no altar, no dia do casamento. E você, o que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. E se você está acompanhando essa história, deixa teu like, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. Isadora não se mexeu. Ela simplesmente ficou ali, de pé, no mesmo lugar onde tinha parado quando chegou ao altar. O buquê nas mãos, o véu cobrindo o rosto.
E o silêncio. Aquele silêncio pesado, sufocante, que parecia sugar todo o ar do salão. 300 pessoas olhando para ela. 300. Algumas com pena, outras com choque, e tinha aquelas que mal escondiam a curiosidade mórbida, como se estivessem assistindo a um acidente de carro. Horrível, mas impossível de desviar o olhar. O padre, ao lado dela, estava tão perdido quanto qualquer um. Ele abriu a boca, tentou dizer alguma coisa, mas não saiu som nenhum. E então, Clara reagiu. Ela subiu correndo até o altar, os saltos batendo forte no chão de mármore. Isa! Clara segurou o braço da irmã. Isadora olhou para ela, mas era como se não estivesse vendo nada. Os olhos vazios, perdidos. Isa, vamos sair daqui, Clara sussurrou, tentando manter a voz firme, mas com os olhos já cheios de lágrimas. Dona Marisa, que estava sentada na segunda fileira, levantou cambaleando. As pernas fracas. Ela cobriu a boca com as mãos, soluçando alto. Minha filha, foi quando os murmúrios começaram de verdade. Ele foi embora. Que absurdo. Coitada da menina. Eu sabia que isso ia dar errado. Isso é o que dá casar fora do seu meio. Cada palavra era uma facada. Isadora ouviu tudo. Cada cochico, cada comentário maldoso, cada suspiro de falsa compaixão. E lá, na primeira fileira, bem no centro, estava Mercedes Valença. Sentada, ereta, imóvel, com aquele rosto de pedra, frio, calculista, e nos olhos dela. Isadora podia jurar que viu um brilho de satisfação. Mercedes não disse nada. Não precisava. A mensagem estava clara. Eu te avisei que você não era bem-vinda aqui. Henrique estava do outro lado do salão. Ele tinha visto o irmão sair. Tinha visto a cara da mãe. E agora olhava para Isadora com uma mistura de raiva e compaixão. Ele deu um passo à frente, como se fosse fazer alguma coisa, mas Mercedes ergueu a mão. Um gesto discreto, mas firme. Não se meta. E Henrique parou. Clara puxou Isadora pelo braço. Vamos, mana, vamos sair daqui. Mas Isadora não se movia. Ela estava olhando fixo para o lugar onde Rodrigo tinha estado, para o vazio que ele deixou. E então algo dentro dela quebrou. Ela arrancou o véu. Com um movimento brusco, jogou no chão e começou a andar. Não correu, não gritou, apenas andou, de cabeça erguida, segurando a barra do vestido com uma mão, o buquê ainda apertado na outra. Passou pelo corredor central, 300 pares de olhos grudados nela, flashes de celular, gente filmando. Isadora não olhou para ninguém. Ela saiu daquele salão como quem sai de um campo de batalha, ferida, mas de pé. Clara correu atrás. Dona Marisa também. E Dona Celina, que estava sentada no fundo, levantou com dificuldade e foi junto. Do lado de fora, Isadora finalmente parou. Apoiou as mãos nos joelhos e começou a respirar rápido, muito rápido, hiperventilando. Isa, olha para mim! Clara segurou o rosto da irmã. Respira, respira devagar. Mas Isadora não conseguia. Ela estava sufocando. Afogando em humilhação, em dor, em raiva. As lágrimas começaram a cair, silenciosas no começo. Depois, aos soluços. E então, ela caiu de joelhos. Ali mesmo, na calçada, com o vestido branco se sujando no chão. E chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Dona Marisa se ajoelhou ao lado dela e abraçou a filha com força. Chora, minha filha. Chora tudo. Chora até não ter mais nada dentro de você. Clara estava ao lado, de pé, os punhos cerrados, tremendo de raiva. Eu vou matar ele. Eu juro que vou matar ele. Dona Celina, com aquela calma que só gente mais velha tem, colocou a mão no ombro de Isadora. Esse choro é necessário, menina. Mas depois você levanta. Isadora olhou para cima,
para o rosto enrugado e sábio de Dona Celina. Como? Como eu vou levantar depois disso? Todo mundo viu, todo mundo sabe. Eu sou a noiva que foi deixada no altar. Eu sou patética. Você não é patética, Dona Celina falou firme. Você é humana. E ser humilhada não te faz menos que ninguém. Faz de você alguém que agora sabe o que é dor de verdade. E quem conhece a dor, conhece a força. Isadora balançou a cabeça, ainda chorando. Eu não tenho força, não tenho nada. Você tem. Você só não sabe ainda. Elas ajudaram Isadora a levantar. A levaram de volta para o quarto do hotel, onde ela tinha se arrumado. Trancaram a porta. Isadora se sentou na beirada da cama. O vestido enorme, volumoso, parecia pesar toneladas agora. Ela olhou para o reflexo dela no espelho. Não reconheceu a mulher que estava ali. Os olhos inchados, a maquiagem borrada, o cabelo desarrumado e aquele vestido, aquele maldito vestido branco que deveria representar um recomeço, mas agora só representava vergonha. Eu quero tirar isso, ela sussurrou. Vou te ajudar, Clara disse, já abrindo os botões das costas. O vestido caiu no chão e Isadora ficou ali, de roupão, sentindo o corpo inteiro doer. Dor física, dor emocional, tudo junto. Ela se deitou na cama e ficou 3 dias ali, 3 dias sem sair, sem comer direito, sem falar. Clara dormia ao lado dela. Dona Marisa trazia comida que Isadora mal tocava. Dona Celina ficava sentada numa cadeira, tricotando, só para fazer companhia. O celular de Isadora não parava de tocar. Mensagens, ligações, todas ignoradas. Até que no segundo dia apareceu uma mensagem diferente, de um número desconhecido. Isadora, aqui é Henrique. Só queria que soubesse que... Sinto muito. Por tudo. Meu irmão é um covarde e você merecia muito mais. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Isadora leu, mas não respondeu. No terceiro dia, chegou outra mensagem, dessa vez de Rodrigo. Isa, me desculpa. Eu não sei o que deu em mim. Eu entrei em pânico. Eu ainda te amo. A gente pode conversar? Isadora leu aquela mensagem 3 vezes e sentiu nada. Não raiva, não tristeza, apenas vazio. Clara viu a tela do celular e bufou. Ele tem coragem, hein? Agora ele quer conversar. Agora ele te ama. Vai se ferrar. Isadora deitou o celular de lado. Não importa mais. Como assim não importa? Claro que importa. Ele te humilhou na frente de todo mundo. Eu sei, Clara, eu sei. Mas... ficar com raiva não vai mudar nada. Então o que você vai fazer? Isadora ficou quieta por um longo tempo. E então lembrou de algo. Levantou da cama. Foi até a mala que tinha trazido. Revirou tudo e achou a pasta, os documentos, o segredo do pai. Ela abriu de novo. Leu de novo. E dessa vez... sentiu algo diferente. Não era só informação, era poder. Poder que ela não sabia que tinha. Poder que tinha estado ali o tempo todo, escondido, esperando. Clara percebeu a mudança no olhar da irmã. Isa, o que você está pensando? Isadora olhou para a irmã e pela primeira vez em 3 dias esboçou um sorriso. Pequeno, mas real. Eu estou pensando que talvez... eu não seja tão impotente quanto eu achava. Dona Celina, que estava tricotando no canto, levantou os olhos. Agora sim. Agora você está falando a língua certa. Isadora pegou o celular. Ligou para o Dr. Renato, o advogado. Dr. Renato, sou eu, Isadora. A gente precisa se reunir agora, porque eu tomei uma decisão. Que decisão? Ele perguntou do outro lado. Isadora respirou fundo. Eu vou reivindicar o que é meu e vou fazer isso do jeito mais público possível. Obrigada por continuar aqui comigo até agora. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Porque o que Isadora vai fazer a partir daqui
vai virar o jogo completamente. Isadora marcou a reunião com o Dr. Renato para a manhã seguinte. Num café pequeno, longe dos jardins, longe de qualquer lugar onde pudesse cruzar com alguém da família Valença. Ela foi com Clara. As duas chegaram cedo, escolheram uma mesa no canto, pediram café preto. Dr. Renato chegou pontual, com uma pasta de couro debaixo do braço e expressão séria. Isadora. Como você está? Melhor do que 3 dias atrás, ela respondeu, e era verdade. Ainda doía, tudo doía. Mas agora tinha uma direção, um propósito. Dr. Renato sentou, pediu um café também e foi direto ao ponto. Então você decidiu ir em frente? Decidi. Quero reivindicar a participação societária do meu pai. Quero assumir meu lugar na Valença Incorporadora. Dr. Renato assentiu. Certo, mas você precisa entender que isso vai ser uma guerra. A família Valença não vai aceitar de boa. Eles vão tentar de tudo para invalidar os documentos. Vão dizer que seu pai abriu mão da sociedade. Vão tentar te desmoralizar. Eu sei, Isadora disse firme, mas eu não vou recuar. Não dessa vez. Clara cutucou a irmã orgulhosa. Dr. Renato abriu a pasta e tirou alguns papéis. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada. Os documentos que você tem são legítimos. Registro em cartório, assinaturas autenticadas, tudo certinho. Mas tem um detalhe que pode complicar. A empresa passou por uma reestruturação societária há uns 15 anos. Eles podem alegar que nessa reestruturação a participação do seu pai foi dissolvida. E foi? Isadora perguntou tensa. Não, pelo menos não oficialmente. Não tem nenhum documento que comprove que seu pai concordou com isso. Então, legalmente, a participação continua existindo. E ela passa para você. Isadora sentiu um peso sair dos ombros. Então eu tenho direito. Tem. Mas como eu disse, isso vai para a justiça. E pode demorar, a não ser que o quê? Dr. Renato se inclinou para frente. A não ser que você force uma negociação pública. Se você tornar isso conhecido, se expor a situação de forma que eles não possam simplesmente varrer para debaixo do tapete, eles vão preferir te incluir do que enfrentar um escândalo. Clara bateu na mesa. Então é isso que a gente faz. A gente escandaliza. Dr. Renato olhou para Isadora. Você teria coragem? Isadora pensou. Pensou em Rodrigo virando as costas para ela no altar. Pensou em Mercedes, sentada naquela primeira fileira, assistindo tudo com aquele sorriso gelado. Pensou nas 300 pessoas rindo dela, julgando ela, filmando ela. E sentiu a raiva voltar. Mas não era uma raiva destrutiva, era uma raiva fria, calculada. Eu tenho, ela disse. Dr. Renato sorriu. Então, vamos montar um plano. E foi o que eles fizeram. Nos dias seguintes, Isadora trabalhou como nunca. Reuniu provas, copiou documentos, autenticou tudo de novo, preparou um dossiê completo, descobriu através de Dr. Renato que a família Valença ia fazer um coquetel de negócios no Palácio Tangará, no mesmo salão onde tinha sido o casamento. Era um evento corporativo, para investidores e empresários importantes. Mercedes ia fazer um discurso institucional. Isadora decidiu. Ia ser lá, naquele lugar. No mesmo lugar onde ela tinha sido humilhada. Ela ia voltar, mas não como noiva, como sócia. Clara achou a ideia genial. Isa, isso é perfeito. Vai ser tipo uma vingança cinematográfica. Não é vingança, Isadora corrigiu. É justiça. Dona Celina, que estava acompanhando tudo de perto, teve outra ideia. E você vai vestida como? Isadora não tinha pensado nisso. Não sei. Um terno, talvez? Dona Celina balançou a cabeça. Não, você vai usar o vestido. Que vestido? O vestido de noiva. Isadora arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Eu não vou usar aquilo de novo. Nunca mais.
Dona Celina levantou, foi até o armário onde o vestido estava pendurado, ainda sujo, amarrotado, rasgado em alguns pontos por causa da queda de joelhos na calçada. Esse vestido representa a dor, Isadora. Mas a gente pode transformar ele, pode fazer dele uma arma. Clara se empolgou. Tipo, ressignificar? Exatamente. Dona Marisa, que estava quieta até então, se juntou à conversa. Dona Celina tem razão. A gente pode recortar, ajustar, transformar isso aqui em outra coisa. Algo que represente força. Isadora olhou para o vestido e aos poucos foi entendendo. Vocês querem que eu apareça lá, usando o vestido de noiva transformado? Não um vestido de noiva, Dona Celina disse. Uma armadura. E então, as 4 mulheres passaram a noite inteira trabalhando. Dona Celina e Dona Marisa cortaram, costuraram, ajustaram. Clara ajudou com ideias, procurando referências na internet. Isadora assistia, emocionada, vendo aquelas 3 mulheres transformando a dor dela em algo novo. Cortaram a cauda enorme do vestido. Ajustaram o corte para algo mais justo, mais alfaiado. Tingiram detalhes estratégicos de preto, criando um contraste forte. Acrescentaram um cinto estruturado, mudaram as mangas. Quando o sol nasceu, o vestido estava pronto. Isadora experimentou, e quando se olhou no espelho, viu outra pessoa. Não era mais a noiva ingênua. Não era mais a menina de Duque de Caxias, tentando se encaixar num mundo que não era dela. Era uma mulher, forte, determinada, pronta para a guerra. Clara chorou. Mana, você tá incrível. Dona Marisa também chorou. Seu pai estaria tão orgulhoso. Dona Celina apenas sorriu. Agora você tá pronta. O evento estava marcado para daqui a 2 dias. Isadora ensaiou o que ia falar. Dr. Renato preparou projeções dos documentos para serem exibidas num telão. Clara confirmou que a imprensa estaria presente, porque eventos corporativos da Valença sempre atraíam jornalistas. Tudo estava se encaixando. Rodrigo tentou ligar de novo. Mais de uma vez. Mandou mensagens, pedindo desculpas, implorando para conversarem. Isadora bloqueou o número dele. Henrique também mandou mensagem, mas dessa vez era diferente. Isadora, soube que você vai aparecer no evento. Não sei o que você está planejando, mas seja cuidadosa. Minha mãe não é uma mulher fácil de enfrentar. Mas se precisar de apoio, eu estarei lá. Isadora leu e pela primeira vez respondeu. Obrigado, Henrique. Eu vou precisar de gente que acredite em mim. E você sempre foi uma dessas pessoas, mesmo sem eu perceber. Na noite antes do evento, Isadora mal conseguiu dormir, o coração acelerado, a mente fervilhando. Clara dormia ao lado dela, mas acordou no meio da madrugada e viu a irmã acordada, olhando para o teto. Tá com medo? Tô, Isadora admitiu. Muito. Mas você vai fazer assim mesmo? Vou, porque se eu não fizer, eu vou carregar essa humilhação para sempre, e eu não quero isso. Eu quero poder olhar no espelho e me respeitar. Clara segurou a mão da irmã. Então amanhã a gente vai lá, e a gente vai mostrar para todo mundo quem é Isadora Fontes Ribeiro. Isadora sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de coragem. Vamos. E na manhã seguinte ela acordou decidida. Tomou banho demorado, secou o cabelo com calma. Maquiou-se sozinha, com as mãos firmes, vestiu o vestido transformado, calçou um salto alto preto, prendeu o cabelo num coque impecável. Quando desceu para a sala, Dona Marisa e Dona Celina estavam esperando. Minha filha, Marisa começou a chorar de novo. Mãe, sem choro agora. Hoje eu preciso ser forte. Dona Celina entregou um pequeno envelope para Isadora. O que é isso? Uma foto do seu pai, para você levar com você, para lembrar que ele está ao seu lado. Isadora abriu o envelope. Era uma foto antiga, desbotada,
Seu João, jovem, sorrindo, com o braço em volta de Dona Marisa. Ela guardou a foto no bolso do vestido. Obrigada. Dr. Renato mandou mensagem confirmando que estava tudo pronto. O telão preparado, os documentos digitalizados. Ele estaria no evento, disfarçado como convidado. Clara entrou no carro com Isadora. Pronta? Isadora respirou fundo. Pronta. E então, elas partiram, rumo ao Palácio Tangará, rumo ao mesmo lugar onde Isadora tinha sido destruída. Mas dessa vez, ela não ia como vítima. Ela ia como dona do próprio destino. E o que você acha dessa reviravolta? Comenta aqui embaixo o que você está achando da história. E não esquece do like, viu? Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias emocionantes como essa. Porque o que vai acontecer agora é de arrepiar. O Palácio Tangará estava impecável naquela noite. Luzes suaves iluminando a fachada, valês uniformizados recebendo os carros, seguranças discretos nas portas. Era um evento corporativo de alto nível. Empresários, investidores, jornalistas, todos de roupa social, conversando em grupinhos, taças de champanhe na mão. Mercedes Valença estava no comando de tudo. Ela circulava pelo salão como uma rainha, cumprimentando, sorrindo aquele sorriso calculado, fazendo questão de ser vista por todos. Rodrigo estava lá também, cabisbaixo, quieto, tentando parecer presente, mas claramente desconfortável. Ele bebia além da conta, ficava num canto, evitava conversar. Henrique observava tudo de longe. Ele estava elegante, como sempre, mas tinha uma tensão no rosto, como se estivesse esperando algo acontecer, porque ele sabia. Ele tinha lido a mensagem de Isadora e sabia que ela ia aparecer. Do lado de fora, Isadora estava sentada no banco de trás do carro que Dr. Renato tinha alugado. Clara estava ao lado dela, as duas em silêncio. Isa, você tem certeza? Clara perguntou pela 1000ª vez. Tenho, porque a gente ainda pode voltar. A gente pode fazer isso de outro jeito. Isadora olhou para a irmã. Clara, eu passei a vida inteira tentando me encaixar, tentando ser boa o suficiente, educada o suficiente, pequena o suficiente para não incomodar ninguém. E onde isso me levou? Me levou a ser abandonada no altar na frente de 300 pessoas. Então não vou fazer de outro jeito, vou fazer do meu jeito. Clara sorriu, orgulhosa. Então, vamos acabar com eles. Isadora desceu do carro. O vestido transformado brilhava suavemente sob as luzes da entrada. Ela estava deslumbrante, mas não era uma beleza delicada. Era uma beleza imponente, poderosa. As pessoas na entrada começaram a reparar. Alguns pararam de conversar. Outros apontaram discretamente. Não é a noiva? Aquela que foi deixada no altar? O que ela está fazendo aqui? Isadora ignorou tudo. Ergueu o queixo e caminhou em direção à entrada. O segurança na porta olhou para ela confuso. Boa noite. Convite, por favor. Isadora sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Eu não preciso de convite. Eu sou sócia da empresa. O segurança franziu a testa. Como assim? Você vai entender em breve. Agora, com licença. E ela passou por ele antes que ele pudesse reagir. Clara logo atrás. Isadora entrou no salão, o mesmo salão onde tinha sido o casamento, onde ela tinha ficado sozinha no altar, onde tudo tinha desmoronado, mas agora estava diferente. Decoração corporativa, mesas redondas. Um palco com um microfone ao fundo. Um telão enorme. As pessoas começaram a perceber a presença dela. Os murmúrios se espalharam como fogo. É ela, a ex-noiva. O que ela veio fazer aqui? Mercedes estava conversando com um grupo de investidores quando alguém cutucou o braço dela e apontou. Ela virou, e quando viu Isadora ali, no meio do salão, usando aquele vestido, o rosto dela ficou branco, depois vermelho.
Rodrigo, que estava no bar, quase derrubou o copo quando viu. Isadora? Ele sussurrou incrédulo. Henrique, do outro lado do salão, não conseguiu esconder um sorriso discreto. Mercedes se recompôs rapidamente. Ela caminhou até Isadora com passos firmes, o rosto duro. O que você pensa que está fazendo aqui? Isadora olhou nos olhos dela, sem medo, sem insegurança. Vim participar do evento da empresa da qual sou sócia. Mercedes deu uma risada seca. Sócia? Você perdeu a cabeça, menina? Não, eu achei ela. Isadora fez um gesto para o doutor. Renato, que estava na lateral do salão. Ele acenou discretamente para a equipe técnica que ele mesmo tinha contratado. E, de repente, o telão enorme se acendeu. As pessoas viraram para olhar. Na tela, apareceram os documentos, ampliados, claros, impossíveis de ignorar. Contrato de sociedade, Valença Incorporadora, João Fontes Ribeiro, 15% de participação. O salão ficou em silêncio absoluto. Mercedes ficou pálida. Isadora caminhou até o centro do salão, onde havia um microfone que estava reservado para o discurso institucional de Mercedes. Ela pegou o microfone e começou a falar. Boa noite. Meu nome é Isadora Fontes Ribeiro. Alguns de vocês me conhecem como a noiva que foi abandonada aqui, neste mesmo salão, há exatos 10 dias atrás. Murmúrios. Câmeras de celular sendo erguidas. Jornalistas anotando freneticamente. Isadora continuou, a voz firme. Eu não vim aqui hoje para falar sobre o que aconteceu comigo naquele dia. Vim para falar sobre justiça, sobre verdade e sobre o que foi escondido da minha família durante mais de 30 anos. Ela apontou para o telão. O homem que vocês estão vendo aí é meu pai, João Fontes Ribeiro. Ele foi sócio fundador desta empresa, junto com Ernesto Valença, pai de Mercedes Valença. Ele investiu tudo o que tinha nesse negócio, acreditou no sonho, trabalhou duro, mas morreu sem nunca receber um centavo, sem nunca ver o retorno do investimento dele. Mercedes tentou interromper. Isso é absurdo. Seu pai vendeu a parte dele anos atrás. Isadora virou para ela. Vendeu? Então mostre os documentos. Mostre a assinatura dele autorizando a venda. Mostre o comprovante de pagamento. Silêncio. Não tem, né? Porque não existe. Meu pai nunca vendeu nada. Ele foi esquecido, apagado, como se nunca tivesse existido. Um dos investidores levantou a mão. Você tem provas disso? Doutor. Renato se adiantou, subiu no palco e entregou pastas para algumas pessoas-chave do salão. Cópias autenticadas dos contratos, dos registros em cartório, de tudo. Aqui estão as provas, autenticadas, registradas. Meu pai tinha 15% desta empresa. E como única herdeira legal, esses 15% agora são meus. O salão explodiu. Jornalistas se aproximando, investidores checando os documentos, gente tirando foto do telão. Mercedes estava tremendo de raiva. Você não vai conseguir isso. Eu vou te processar por difamação, por invasão, por falar a verdade. Isadora interrompeu. Pode processar, mas agora todo mundo sabe. E vocês vão ter que explicar por que esconderam a participação do meu pai. Por que uma família inteira foi deixada na miséria enquanto vocês construíam um império em cima do trabalho dele. Rodrigo se aproximou, bêbado, cambaleante. Isa, pelo amor de Deus, para com isso. Isadora olhou para ele e sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma dor, só indiferença. Rodrigo, você teve a chance de me escolher, e você escolheu sua mãe. Então agora, eu escolho a mim mesma. Ela virou de volta para o salão. Nos vemos na próxima reunião de acionistas, porque agora eu também tenho voz aqui. E com isso, Isadora desceu do palco. Clara correu até ela e abraçou a irmã com força. Você conseguiu? Você foi incrível. Dr. Renato também se aproximou. Isadora foi perfeito. Agora eles vão ter que negociar.
Isadora respirou fundo. Pela primeira vez em dias, sentiu que conseguia respirar de verdade. Henrique se aproximou. Ele tinha aquela expressão séria, mas nos olhos havia respeito. Você foi corajosa. Obrigada por não ter me impedido. Eu nunca te impediria. Você estava certa. Meu irmão é um covarde. E minha mãe, ela sempre achou que podia controlar tudo. Mas não pode. Não mais. Mercedes, do outro lado do salão, estava cercada de jornalistas fazendo perguntas. Ela tentava manter a compostura, mas estava claramente abalada. Rodrigo tinha desaparecido. Provavelmente foi embora. Isadora olhou ao redor. Viu as pessoas olhando para ela. Mas agora não era com pena. Era com curiosidade, com respeito, com medo até. Porque ela tinha feito o que ninguém esperava. Ela tinha voltado. Não como vítima, mas como jogadora. Clara puxou a irmã. Vamos embora, mana. Você já fez o que tinha que fazer. Isadora concordou. E as três, Isadora, Clara e Doutor Renato, saíram do salão. Do lado de fora, Isadora parou. Olhou para o céu estrelado e deixou uma lágrima cair. Mas não era lágrima de tristeza. Era de alívio. Pai... Eu fiz isso por você e por mim, ela sussurrou. Clara abraçou a irmã. Ele está orgulhoso. Onde quer que ele esteja, ele está vendo isso. E está orgulhoso. Isadora sorriu. E naquele momento ela soube. A vida dela nunca mais seria a mesma. Ela tinha cruzado uma linha. Tinha se tornado outra pessoa. Mais forte. Mais consciente do próprio valor. E o melhor ainda estava por vir. Obrigada por continuar acompanhando essa jornada. Pode ter certeza. O final vai te emocionar ainda mais. Os dias seguintes foram uma loucura. A história de Isadora viralizou. Jornais, sites, redes sociais. Todo mundo falando sobre a noiva abandonada que virou sócia da empresa do ex-noivo. Tinha gente aplaudindo, tinha gente criticando. Mas uma coisa era certa. Ninguém mais ignorava Isadora Fontes Ribeiro. Mercedes tentou abafar. Mandou a assessoria de imprensa da empresa soltar nota dizendo que tudo estava sendo analisado juridicamente e que a família Valença sempre agiu dentro da legalidade. Mas era tarde demais. A imagem já tinha sido arranhada e investidores começaram a fazer perguntas. Perguntas que Mercedes não conseguia responder sem se contradizer. Isadora, Clara e Dr. Renato se reuniram no escritório dele para definir os próximos passos. A Mercedes vai tentar te desmoralizar, doutor. Renato avisou. Ela vai espalhar mentiras, vai tentar dizer que você é oportunista, que está fazendo isso por vingança. Deixa ela falar, Isadora respondeu tranquila. Eu tenho a verdade do meu lado e tenho os documentos. Isso é o que importa. E o que você quer fazer agora? Quer vender sua parte? Quer negociar uma indenização? Isadora pensou por um longo momento. Não. Eu quero assumir meu lugar. Quero participar ativamente da empresa. Quero ter voz. Quero ajudar a decidir o futuro dela. Clara sorriu. Essa é minha irmã. Dr. Renato assentiu. Então vamos entrar com a ação formal. Pedir reconhecimento da sociedade e inclusão no quadro de acionistas. Vai levar alguns meses, mas com os documentos que temos, a gente vai ganhar. E foi o que aconteceu. 3 meses depois, a Justiça reconheceu oficialmente o direito de Isadora. Ela era, legalmente, sócia da Valença Incorporadora. A primeira reunião de acionistas foi tensa. Muito tensa. Isadora entrou na sala com um terno alfaiado cinza, cabelo preso, pasta executiva na mão. Clara foi junto, como apoio moral. Mercedes estava sentada na cabeceira da mesa, Henrique do lado dela. Rodrigo não tinha comparecido. Segundo Henrique, ele tinha se afastado da empresa por questões pessoais. Havia outros acionistas menores também. E todos olhavam para Isadora com curiosidade misturada com desconfiança.
Mercedes abriu a reunião com voz seca. Bem, já que agora temos uma nova sócia, vamos aos assuntos da pauta. Isadora não se intimidou. Ela tinha estudado, tinha lido todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Sabia exatamente o que estava acontecendo na empresa. E quando chegou a hora de discutir novos projetos, ela levantou a mão. Eu gostaria de propor algo. Mercedes suspirou, irritada. Diga. A Valença Incorporadora sempre focou em empreendimentos de alto padrão. Prédios de luxo, condomínios fechados, shoppings, mas eu acredito que a gente pode diversificar e, ao mesmo tempo, gerar impacto social positivo. E como você sugere fazer isso? Um dos acionistas perguntou, genuinamente curioso. Isadora abriu a pasta e distribuiu cópias de um projeto que ela tinha desenvolvido nas últimas semanas. Habitação sustentável para famílias de baixa renda, usando tecnologia de construção modular, materiais ecológicos e financiamento facilitado. A gente consegue lucro, mas também resolve um problema real e melhora a imagem da empresa perante a sociedade. Silêncio. As pessoas folheavam o projeto. Liam, analisavam. Henrique foi o primeiro a falar. Eu gostei. Faz sentido, tanto do ponto de vista financeiro quanto ético. Mercedes revirou os olhos. Isso é idealismo juvenil. Não vai dar certo. Com todo respeito, dona Mercedes, já deu certo em outros lugares. Aqui no próprio Brasil, tem empresas fazendo isso com sucesso. Eu trouxe cases de referência. E ela tinha trazido dados, gráficos, exemplos reais. Isadora tinha feito a lição de casa. No final da reunião, a proposta foi aprovada, por maioria. Mercedes votou contra, é claro, mas perdeu. E pela primeira vez em décadas, Mercedes Valença perdeu uma votação na própria empresa. Isadora saiu daquela reunião com o coração acelerado. Tinha funcionado, ela tinha conseguido. Clara a esperava no corredor. E aí? Aprovaram. Clara gritou e abraçou a irmã pulando. Eu sabia que você ia conseguir. Henrique saiu logo depois. Ele se aproximou das duas. Isadora, posso falar com você um minuto? Clara olhou para a irmã, depois para Henrique, e entendeu o recado. Vou buscar o carro. Te espero lá embaixo. Henrique e Isadora ficaram sozinhos no corredor. Seu projeto é bom, de verdade. Eu queria te oferecer ajuda, apoio técnico, contatos, o que você precisar. Isadora o olhou surpresa. Por quê? Você não me deve nada. Eu sei, mas eu quero ajudar. Porque eu acredito em você. Sempre acreditei. Havia algo no jeito que ele falava, algo sincero, algo que Rodrigo nunca teve. Obrigada, Henrique. Eu vou precisar de toda a ajuda possível. Eles começaram a trabalhar juntos. Reuniões para discutir o projeto, jantares de trabalho que se estendiam pela noite, conversas que iam além dos negócios. Henrique contava sobre como sempre se sentiu sufocado pela família, como nunca teve coragem de romper, como admirava a coragem de Isadora. Isadora contava sobre Duque de Caxias, sobre o pai, sobre os sonhos que ela tinha quando criança, e aos poucos, sem perceber, algo começou a crescer entre eles. Não era paixão avassaladora, era conexão, respeito, parceria. Clara foi a primeira a perceber. Isa, você está apaixonada pelo Henrique. O quê? Não, a gente só trabalha junto. Isa, você fica sorrindo igual boba quando ele manda mensagem. Isadora corou. Para, Clara. Não vou parar, porque eu acho que você merece ser feliz. E esse cara, ele te olha do jeito certo, do jeito que o Rodrigo nunca olhou. Isadora não respondeu. Mas no fundo, sabia que a irmã tinha razão. Rodrigo, enquanto isso, tentava reconstruir a própria vida. Ele tinha se afastado da empresa, estava fazendo terapia, tentando entender por que tinha feito o que fez. Ele mandou mais uma mensagem para Isadora. Isa, eu sei que você não quer falar comigo. E eu entendo, mas eu precisava te dizer. Você sempre foi incrível.
Eu é que fui fraco demais para perceber. Espero que você seja feliz, de verdade. Isadora leu, e pela primeira vez não sentiu raiva, nem mágoa, só compaixão. Ela respondeu: Rodrigo, eu te desejo tudo de bom, mas o que a gente tinha acabou naquele altar, cuida de você. E bloqueou o número de novo, mas dessa vez com paz no coração. O projeto de habitação sustentável foi lançado 6 meses depois. A repercussão foi enorme. Prêmios, matérias em revistas especializadas, elogios de urbanistas e arquitetos, e Isadora virou referência, não como a noiva abandonada, mas como a empresária visionária. Clara se formou em jornalismo e escreveu uma matéria sobre a irmã. O texto viralizou. Milhares de mulheres comentando, compartilhando, dizendo que Isadora as inspirava. Dona Marisa reabriu o ateliê de costura, agora num ponto comercial que Isadora ajudou a alugar. O negócio começou pequeno, mas cresceu rápido. Dona Celina virou sócia, as duas trabalhavam juntas, felizes, e num dia qualquer, Isadora recebeu um telefonema. Alô? Isadora Fontes Ribeiro? Sim, sou eu. Aqui é da Associação Brasileira de Empreendedorismo. Temos o prazer de informar que você foi indicada ao Prêmio Mulher Empreendedora do Ano. Isadora quase deixou o telefone cair. Como? Seu projeto de habitação sustentável teve um impacto social imenso. Você é uma das finalistas. A cerimônia será mês que vem, em São Paulo. Quando desligou, Isadora ficou parada, processando. Clara entrou no escritório e viu a cara da irmã. O que foi? Você tá branca. Eu fui indicada a um prêmio. Que prêmio? Mulher Empreendedora do Ano, Clara gritou. Correu até a irmã e a abraçou tão forte que Isadora perdeu o fôlego. Você merece tudo. Isadora começou a chorar, de felicidade, de alívio, de gratidão. Ela tinha começado o ano como a noiva humilhada no altar. E estava terminando como finalista a um dos prêmios mais importantes do país. A cerimônia foi linda, num hotel chique em São Paulo. Pessoas importantes, empresários, políticos. Isadora estava lá, com um vestido longo azul marinho desenhado por Dona Marisa. Clara ao lado, radiante. Dona Marisa e Dona Celina também foram, sentadas na plateia, segurando as mãos uma da outra, nervosas. Henrique estava lá também. Ele tinha feito questão de comparecer. Quando anunciaram a vencedora, foi Isadora. Ela subiu no palco, tremendo. Recebeu o troféu das mãos da apresentadora e, quando pegou o microfone para falar, olhou para a plateia e viu sua história refletida nos rostos de tantas mulheres. Eu não sei por onde começar, porque esse prêmio não é só meu. Ele é da minha mãe, que trabalhou a vida inteira para me dar educação. É da minha irmã, que nunca me deixou desistir. É da Dona Celina, que me ensinou que dor pode virar força. É do meu pai, que plantou uma semente que demorou anos para germinar, mas, finalmente, floresceu. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Há um ano atrás, eu estava no pior momento da minha vida. Fui humilhada publicamente. Fui deixada no altar. E pensei que aquilo era o fim, mas não era. Era o começo da minha vida real. A plateia aplaudiu, de pé. Isadora desceu do palco, e quando chegou perto de Henrique, ele estava ali, sorrindo, olhando para ela do jeito que só ele sabia fazer. Tá, parabéns, ele disse. Obrigada por tudo, por ter acreditado. E então ele fez algo que surpreendeu todo mundo, inclusive Isadora. Ele pegou a mão dela e ajoelhou. Ali, na frente de todos, Isadora arregalou os olhos. Henrique, o que você está fazendo? Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu. Dentro, um anel simples, delicado, perfeito. Isadora, eu não quero te salvar. Você não precisa ser salva. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Mas eu quero caminhar ao seu lado.
Construir algo junto, não um império, mas uma vida de verdade. Você aceita se casar comigo? A plateia silenciou, todo mundo olhando. Clara estava chorando, Dona Marisa também. Isadora olhou para Henrique, para o anel, para o salão cheio de gente, e pensou, dessa vez era diferente. Dessa vez não era sobre se encaixar, era sobre escolher. E ela escolhia ele. Eu aceito. A plateia explodiu em aplausos. Henrique colocou o anel no dedo dela e a beijou. Um beijo suave, respeitoso, cheio de promessa. E Isadora soube, com certeza absoluta. Aquele era o recomeço que ela merecia. 6 meses depois daquele pedido de casamento inesperado, Isadora estava de pé na varanda de uma pousada em Búzios, olhando para o mar. O vento bagunçava o cabelo dela. O sol da tarde pintava tudo de dourado, e pela primeira vez em muito tempo ela se sentia em paz. Clara apareceu na varanda, já vestida para a cerimônia. Isa, daqui a 1 hora começa. Você está pronta? Isadora sorriu. Tô, mais pronta do que nunca. O casamento seria simples, íntimo, na praia, apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Marisa e Dona Celina estavam no quarto ao lado, ajeitando os últimos detalhes dos arranjos de flores que elas mesmas tinham feito. Simples, mas lindos, girassóis e margaridas. Henrique estava em outra pousada, a alguns metros dali, com 2 amigos próximos. Ele tinha escolhido não fazer algo grandioso. Não queria pompa, queria verdade. A cerimônia seria conduzida por um celebrante, um senhor de cabelos brancos, amigo da família de Henrique, que tinha um jeito simples e caloroso de falar. Às 5 da tarde, os convidados começaram a chegar. Eram poucos, uns 30, no máximo. Amigos de faculdade de Isadora, colegas de trabalho, alguns primos de Duque de Caxias. E do lado de Henrique, alguns amigos antigos e 2 tios que sempre foram próximos. Mercedes não foi convidada, e Rodrigo também não. Isadora tinha feito questão. Não por vingança, mas porque aquele dia não era sobre o passado, era sobre o futuro. Rodrigo, no entanto, tinha mandado uma carta longa, escrita à mão, pedindo perdão de novo, dizendo que entendia a decisão dela, que torcia pela felicidade dela. Isadora leu e guardou, não com raiva, mas como lembrança de que algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar o que não aceitar. Clara ajudou a irmã a vestir o vestido. Era leve, fluido, branco, com detalhes em renda. Feito sob medida por Dona Marisa e Dona Celina, um vestido que representava liberdade. Não peso, não expectativa. Apenas Isadora sendo Isadora. Você tá linda, mana, Clara disse, os olhos marejados. Para de chorar, senão eu vou começar também. Não consigo, é que eu tô tão orgulhosa de você, de tudo que você conquistou, de quem você se tornou. Isadora abraçou a irmã com força. Eu não teria conseguido sem você. Você sempre foi minha força, Clara. Sempre. Dona Marisa entrou no quarto e cobriu a boca com as mãos ao ver a filha pronta. Meu Deus do céu, você tá perfeita. Obrigada, mãe, por tudo, por nunca ter desistido de mim. Marisa segurou o rosto da filha. Filha, eu que te agradeço por ter me dado razão para continuar, por ter honrado a memória do seu pai. Ele tá aqui, eu sei que tá. Dona Celina entrou logo depois, trazendo um pequeno buquê de flores silvestres. Para você, minha menina, colhidas aqui mesmo, da beira da estrada. Nada de luxo, só verdade. Isadora pegou o buquê e sentiu o cheiro das flores. Simples, perfeito. Obrigada, Dona Celina, por ter me ensinado que eu podia transformar dor em força. A velha costureira sorriu, com os olhos brilhando. Você fez isso sozinha, filha. Eu só te lembrei que você sempre foi capaz. Chegou a hora. Isadora desceu as escadas da pousada.
Todos os convidados já estavam na praia, sentados em cadeiras simples de madeira enfeitadas com tecidos brancos. Henrique estava lá, de pé, no altar improvisado, calça de linho bege, camisa branca, descalço, os olhos fixos na entrada. E quando ele viu Isadora, sorriu. Aquele sorriso sereno, cheio de certeza. Isadora começou a caminhar, sozinha, porque ela não precisava ser entregue. Ela escolhia estar ali. O sol batia no rosto dela, a areia quente sob os pés descalços, o som das ondas quebrando na praia. Ela chegou até Henrique, ele estendeu a mão. Ela segurou. O celebrante começou. Queridos amigos e familiares, estamos aqui reunidos não para celebrar um conto de fadas, mas para celebrar algo muito mais bonito, a vida real. O amor real, o amor que escolhe, que respeita, que constrói. Isadora e Henrique se olharam, e naquele olhar havia tudo, tudo que palavras não conseguiam dizer. O celebrante continuou. Isadora e Henrique escreveram os próprios votos, e eu vou pedir que eles compartilhem agora. Henrique foi o primeiro. Ele segurou as duas mãos de Isadora e respirou fundo. Isadora, eu não vou te prometer um final feliz, porque a vida não é sobre finais, é sobre caminhos, e eu prometo caminhar ao seu lado, nos dias bons e nos dias ruins, quando você se sentir forte e quando você se sentir cansada. Eu prometo te respeitar, te ouvir e nunca, nunca te fazer duvidar do seu valor, porque você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. E eu tenho sorte de poder chamar você de minha. Isadora sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas boas. Ela limpou o rosto e começou a falar, a voz trêmula, mas firme. Henrique, por muito tempo eu achei que precisava ser amada para ter valor, que precisava me encaixar, que precisava ser menos eu. Mas você me ensinou algo diferente. Você me ensinou que eu posso ser inteira, que eu posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que eu não preciso escolher entre ter sucesso e ter amor. Eu posso ter os dois, e eu escolho ter com você. Eu prometo ser parceira, ser verdadeira e construir junto com você não um império, mas uma vida que valha a pena viver. O celebrante sorriu. Henrique, você aceita Isadora como sua esposa? Aceito, com todo o meu coração. Isadora, você aceita Henrique como seu esposo? Isadora sorriu. Aquele sorriso leve, feliz, livre. Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido, e diante dessas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Henrique puxou Isadora para perto e a beijou. Um beijo longo, suave, cheio de promessa. Os convidados aplaudiram. Clara gritou. Dona Marisa chorava. Dona Celina sorria, com as mãos no peito. E Isadora, naquele momento, sentiu que tinha fechado um ciclo. Não era o fim da história. Era o começo de outra, melhor, mais verdadeira. A festa foi simples. Música ao vivo, comida caseira, gente dançando descalça na areia, risadas, histórias sendo contadas, alegria genuína. Clara fez um discurso emocionado, contando como a irmã tinha sido a pessoa mais corajosa que ela conhecia, como tinha transformado humilhação em força, dor em propósito. E se tem uma lição que eu aprendi com a Isa é essa. A gente não precisa aceitar o lugar que o mundo quer nos dar. A gente pode criar o nosso próprio lugar. E é exatamente isso que ela fez. Todos aplaudiram. Dona Celina também falou, com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Eu vi essa menina crescer. Vi ela desenhar vestidos em retalhos velhos. E hoje ela está aqui, não só vestindo um vestido lindo, mas vestindo a própria Vitória. E eu tenho certeza de que o João, pai dela, está olhando lá de cima e está orgulhoso. Isadora se levantou e abraçou Dona Celina com força. As duas choraram juntas.
No final da noite, Isadora e Henrique se afastaram um pouco da festa e foram caminhar pela praia. Sozinhos, de mãos dadas. O céu estava cheio de estrelas. O som do mar, constante, reconfortante. "Você está feliz?" Henrique perguntou. "Muito, e você?" "Mais do que imaginei que seria possível." Eles pararam, olharam para o horizonte. Isadora pensou em tudo. No altar onde tinha sido abandonada, no vestido rasgado que virou armadura, na dor que virou combustível, na humilhação que virou transformação, e disse quase para si mesma: "Sabe o que eu aprendi, Henrique? Que o respeito que o mundo me negou começou no respeito que eu decidi ter por mim mesma." Henrique apertou a mão dela. "E quando uma mulher decide não se calar," Isadora completou, "o mundo precisa ouvir." Eles ficaram ali em silêncio, só ouvindo o mar. E naquele silêncio havia paz, havia vitória, havia recomeço. 1 ano depois daquele casamento em Búzios, a vida de Isadora tinha mudado de formas que ela nunca imaginou. O projeto de habitação sustentável tinha crescido. Já eram mais de 500 famílias atendidas. Casas dignas, construídas com responsabilidade ambiental e social. Isadora tinha virado referência nacional. Palestras, entrevistas, convites para eventos internacionais. Clara tinha publicado um livro contando a história da irmã. O título era "Do Altar ao Topo, a história de uma mulher que recusou ser esquecida." O livro virou best-seller. Dona Marisa tinha expandido o ateliê. Agora tinha 3 funcionárias. E Dona Celina, mesmo com a idade avançada, ainda ia lá todo dia, costurando, ensinando, rindo. Rodrigo tinha se mudado para o interior, longe de São Paulo, longe da pressão da família. Ele estava tentando reconstruir a própria vida, mas nunca mais teve contato com Isadora. E ela estava em paz com isso. Mercedes tinha perdido quase toda a influência na empresa. Alguns escândalos financeiros antigos tinham vindo à tona, e ela tinha sido afastada da diretoria. Vivia reclusa, amarga, sozinha. Henrique e Isadora moravam num apartamento simples, mas aconchegante, em São Paulo. Não queriam ostentação, queriam vida. Queriam acordar de manhã e tomar café juntos. Queriam rir, queriam construir. E numa noite qualquer, enquanto jantavam em casa, Isadora recebeu uma mensagem de uma jovem de Duque de Caxias. A mensagem dizia: "Oi, Isadora. Meu nome é Júlia. Tenho 19 anos e cresci aqui em Caxias, igual você. Eu vi sua história e ela me deu coragem. Coragem para estudar, para não desistir, para acreditar que eu posso ser mais do que todo mundo acha que eu posso. Obrigada. Você mudou minha vida sem nem saber." Isadora leu aquela mensagem e chorou, porque era isso, era exatamente isso que ela queria. Não ser lembrada como a noiva abandonada, mas como a mulher que levantou, que lutou, que inspirou outras a fazerem o mesmo. Henrique a abraçou por trás. "Tá tudo bem?" Tá tudo perfeito." E era verdade, porque Isadora tinha aprendido a lição mais importante de todas. Às vezes, o pior dia da sua vida é apenas o começo da sua vida real. E você, que acompanhou essa história até aqui, o que achou? Deixa sua opinião nos comentários. Conta pra gente o que mais te emocionou. E se essa história te inspirou de alguma forma, se inscreve no canal. Deixa teu like, porque é isso que nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, histórias que falam da vida, da dor, mas principalmente da força que existe dentro de cada um de nós. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ter caminhado essa jornada com a Isadora, com a Clara, com a Dona Marisa e a Dona Celina. E lembra, você também pode reescrever sua história. Não importa onde você começou, importa para onde você escolhe ir. Até a próxima história, e que ela te encontre bem.